Tava falando pro Murilo que eu peguei um patinete pra ir no correio hoje, cara. Meio que o bagulho é caro. Gastei mais do que eu gastaria num Uber, sei lá. Não é seguro, cara. Quase morri 2 vezes naquela porra. Vai morrer gente por causa dessa porra, hein, cara. Vai morrer gente. Galera que anda de patinete por aí, cara. Se espertem, que é foda. Caminha que é massa, cara. Eu sou um cara da caminhada. Livro de hoje, Lasca, Shipka, do Vladimir Zazubrin, publicado pela Carambaia, tradução do Irineu Franco Perpétuo. Vamos falar sobre quem é Vladimir Zazubrin e como é que esse livro chegou até aqui, né, cara? É muito louco isso. Esse livro foi escrito em 23, cara, no auge da Revolução, né, Revolução de 17. Teve todo, cara, um percurso famosérrimo para vários livros. É um livro que foi publicado, foi escrito e demorou para ser achado, para ser republicado. O cara era a favor da Revolução, acabou sendo morto pela Revolução depois. E é isso, né? E vamos falar sobre o que ele fala. O Zazubrin conta nesse livro aqui de uma maneira muito poética, até bem bonita, assim, de usar imagens tocantes e até um discurso direto livre que ele vai meio que mudando e modulando de acordo com o humor do personagem, que é sempre muito interessante. Faz de uma maneira muito poética a história desse Srubov, que é um agente da Tcheka. Na verdade, o diretor da Gubcheka, que é a Tcheka regional, né? Então, de uma região da Tcheka, acho que é da região sul da Tcheka. A Tcheka é a polícia secreta que foi substituída depois pela KGB e anteriormente, na época do Czar, era a Okhrana. Então, basicamente são os caras que prendem os opositores do governo, pegam, levam pro porão e fuzilam. E basicamente é isso, tá? Isso é uma coisa que já existia na época do Czar, continua existindo depois da Revolução. Isso é uma coisa que meio que não muda na Rússia, assim. Os caras sempre têm uma polícia secreta que é responsável por pegar você, colocar num carro enfumado, te levar até um porão e meter uma bala na tua nuca. Basicamente é isso que acontece, né? Falar, olha lá como é que a revolução é má, cara. A revolução vai lá e mata as pessoas, cara. Matou um bando de monarquista, cara. Você tá com pena de monarquista, leva um monarquista pra casa, cara. E ele vai contando então os dramas da galera que comanda esse grupo de extermínio e fuzilamento, a partir do drama interno desse Srubov, que vai sucumbindo a essa tarefa dele de fuzilar. Então o cara fuzila, o cara é chamado de assassino pela mulher, a mulher deixa ele, o cara começa a ter medo do escuro, o cara começa a pirar nas coisas. Sabe por quê, cara? Porque matar é uma parada que mexe com o psicológico da pessoa, tá? Você aí que volta no Bolsonaro, você não tá vendo a hora de pegar uma arma e levar pra sua casa pra poder defender a tua família, pra dar uma de Schwarzenegger quando o cara vier roubar teu celular? Fica esperto nisso, cara, porque você pode se zoar a cabeça pra vida inteira, nunca mais se recuperar, ficar doidão de vez e virar um membro disfuncional da sociedade, coisa que você já tá mais ou menos no caminho andado de ser, tá? Então fica assim, só tipo, dando a dica aí, porque matar é uma monstruosidade mesmo, tá, cara? Matar é uma monstruosidade mesmo. Existem momentos políticos em que essas forças monstruosas elas se sobreimpõem a um desejo coletivo de mudança, né? Isso aí eu não estou passando pano para matança nenhuma, só estou dizendo que é uma coisa que acontece e é uma coisa que choca muito a gente, principalmente a gente que não viveu épocas de violência, né? A gente nunca viveu. Aí fala assim, ai, como que a gente nunca viveu época de violência? A gente sai na rua aí, não sabe se vai voltar. Ai, meu Deus. Não é esse tipo de violência que eu estou falando, saca? Não é esse tipo de violência, tá? E justamente o fato de você fazer um comentário, pensar um comentário desse, é sinal de que você não viveu a porra do bagulho à vera mesmo, tá? Então, é um negócio que choca muito a gente que nunca viveu isso, mas que na época esse livro ele foi celebrado, e isso aqui o Irineu conta pra gente no pós-fácil, que ele foi celebrado como não só uma maneira de você, como ele diz, cicatrizar os estilhaços do passado, como também mostrar a função heróica de um cara que tem uma função não heróica, né? O cara que tem uma função altamente necessária para a revolução, mas que é um trabalho sujo que alguém tem que fazer. Bom, o Zazubrin é um cara que então ele permaneceu ali com certo prestígio porque ele era protegido do Gorky, né?
em 29 vocês sabem que, né, o Lenin morre, enfim, o Gorky ficou ali um pouco na aba dele, mas depois que o Gorky morreu, o cara não foi salvo pela época do terror do Stalin, né? Então, tá ele fuzilado. Essa capa aqui é muito legal, assim, porque é um Malevich, né? O Kazimir Malevich, que é um cara, do ponto de vista russo, muito interessante. Mas aqui é muito legal que tem um texto aqui da Carambaia falando que, porra, que é um aspecto violento das páginas e a fonte do título pontiaguda para lembrar as baionetas e tal. E sempre me consterna muito, assim, cara, essa coisa assim de que como cavucam uns caras se o cara tem alguma coisa de ruim pra falar sobre a revolução, né, cara? Cara, você é propaganda comunista, não sei o quê. Cara, sem sacanagem, você acha que não existe propaganda capitalista, cara? Você realmente acha que não existe propaganda capitalista? Você já leu o gibi do Capitão América, velho? Você já. Saca? Você já viu Rock 4, cara? E você acha que isso não existe, cara? Que não existe doutrinação capitalista, sabe? De uma coisa que, assim, você pode até achar que não é, cara. Assim, tudo bem, tá? Você é no máximo um cara bobão, assim. Mas, assim, existe, cara. Existe e é muito louco isso, porque quando eu acho alguma coisa pra falar mal, assim, porque assim, a época 17, 29 é a época boa da Revolução, é a época que tem os maiores índices de crescimento, que tem os maiores índices de qualidade, melhora da qualidade de vida para as pessoas da União Soviética. Acham uma parada assim pra, tipo, falar assim, caraca, mas era sinistro, porque você, tipo, metralhava as pessoas e tal. Exatamente. Exatamente. E aí, com isso aqui, graças a isso aqui, você pode ter um argumento também para falar mal sobre a ditadura do proletariado, cara. Isso não é ótimo, isso é muito bom, cara, porque você, como se já não existisse todo o aparato burguês capitalista da mídia e do entretenimento para te ajudar nisso, cara, ainda tem um livro que vai te ajudar nessa parada. Mas tirando a brincadeira, nomes fora essa leitura, o livro ele é meio irregular no sentido assim, de que ele é muito bom na escrita dele. É uma escrita que eu nunca vi um russo escrevendo do jeito como o Zazubrin escreve. Ele é muito poético, ele é quase... do jeito como ele escreve, assim, ele é quase japonês na minha percepção. Assim, alguma coisa das imagens que ele constrói me lembrou muito a literatura japonesa da primeira metade do século XX. Inclusive no uso do discurso indireto livre. E me lembrou bastante as coisas do Kawabata, em alguns livros do Kawabata, enfim. Então é bem interessante. Ao mesmo tempo, ele peca assim que ele não desenvolve muito o entorno dele quando ele se propõe a querer desenvolver. Então ele fala um pouco dos companheiros dele ali que estão na mesma função que ele, mas ele não chega, ele tenta estabelecer algum tipo de traços de personalidade, mas ele não chega a completar nada. Então ele meio que deixa no ar, assim. Achei ele meio incompleto nesse sentido. Acho que talvez se ele fosse umas 30 páginas maiores, que isso aqui deve ter umas 120 páginas, bem curtinho, talvez desse um pouquinho mais certo. Sempre muito interessante ver como a Tchekha, que é esse órgão de polícia secreto, e esse fuzilamento, assim, ele é tratado não como uma coisa de vingança e de ressentimento, né? Como é o caso, como aconteceria por acaso se esse governo hoje agora resolvesse fazer a mesma coisa, que eu acho que agora já está mais claro para todo mundo de que o grande motor do governo Bolsonaro é o ressentimento que ele tem pelas pessoas, né? Pelas pessoas da esquerda, etc. As pessoas tipo se mordem com isso. E o cara está tentando governar só para um lado do Brasil, alheio ao que deveria ser a atribuição de presidente. Então, aqui a Tchekha ela é tratada como um organismo que mata, sim, mas é um organismo completamente impessoal de justiça. Então você pode fuzilar, mas você não pode estuprar, por exemplo. Né? Então tem um episódio que o cara vai lá e um tchequista quer ir lá e quer estuprar uma menina e acabam os dois sendo fuzilados. Em nome da revolução. A revolução, por sua vez, era tratada de uma maneira personificada, o que também não é muito original, mas acho que talvez é a primeira vez que eu vejo isso na literatura da Rússia, né?
Acho que durante a Revolução Francesa falou muito da Revolução, a Revolução era pintada, assim, né? Sempre uma mulher, né? Muito engraçado isso. Então é ela que é gloriosa, ela que quer sangue, ela que quer não sei o quê. E essa personificação da revolução, ela é tratada como um organismo, às vezes assim, muito humano, no sentido de ter vontades e de ter reivindicações para você, e você, como um servo da revolução, precisa estar sempre disposto a atendê-la nos seus anseios, né? Então isso é muito interessante, e o jeito como ele fala da revolução, como o personagem, né, o Zurubov, fala da revolução, é sempre uma ambiguidade entre uma subserviência exausta, né, o cara está cansado, e ao mesmo tempo ele enaltece, fala, não, a gente tem que fazer, porque é isso aí, porque beleza, né? Esses brancos aí, os brancos, quando eu falo, não é gente branca, assim, fogo nos brancos, não é isso, é o branco, é o monarquista, né? Porque durante esse período existiam os vermelhos e os brancos. Então, basicamente é isso que eu tenho que falar. Era um livro, no geral, assim, no balanço, ele é um livro que vale a pena, sempre vale a pena ler, claro, mas ele é um livro ele tem muito mais qualidades do que defeitos. Tem alguns defeitos, mas não tem defeitos que comprometam ele como uma obra muito importante, assim, documental até do período, como também uma obra literária muito interessante. E, acima de tudo, é um livro bem triste, assim, um livro tristíssimo. O cara tenta fazer você ter pena de todo mundo ao mesmo tempo do livro, então não só o cara que está fuzilando, mas também o cara que está sendo fuzilado, mas também o cara que está mandando prender o cara que fuzila, enfim, todo mundo é muito triste. E eu acho que ele está querendo dizer isso, assim, que tipo, essas ideologias que as pessoas seguem e esses movimentos que acabam culminando na morte das pessoas é uma monstruosidade que acaba, né, de tempos em tempos, acaba assolando a humanidade, e é tudo muito triste porque as pessoas, elas esquecem as suas semelhanças e apontam para as suas diferenças, né? Eu acho que mais ou menos esse é o recado. Tem uma parte do livro que o cara tem um amigo de infância, e esse amigo de infância é o tchequista, né? O Surubov, ele tem um amigo de infância que é responsável por mandar fuzilar o pai do Surubov. E aí, porque o velho organizou lá umas paradas assim, né? Porque velho conservador é uma parada que também existe, sempre existiu, sempre vai existir, né? Então nada de novo no front. Mas aí é uma parada assim que eles levam os dois, assim, rola um mal-estar, assim, é um mal-estar bem real, assim, bem palpável, super interessante de ler. Então tem essas e outras passagens, e o livro ele é contado em capítulos que não necessariamente estão ligados assim por um fio condutor, assim, basicamente são capítulos episódicos, tá? Então é isso. Então tá aí, tá? Já leram lá o que acharam? Vamos falar sobre ele aqui nos comentários. Dá um joia, deixa um comentário. Pode xingar à vontade, eu sei que vocês estão afim. Eu sei que vocês não gostam quando eu começo a falar desses assuntos assim. Eu sei. Pode falar, pode falar. Eu não leio, cara. Eu não leio. Eu sei exatamente quem é, cara. A pessoa falou, comentou assim, tá bom, foda-se. Então pode comentar à vontade, tô nem aí. Um abraço, galera, e tchau.